Olá, outra vez. Vou fazer mais um vídeo para vocês. Então eu estou aqui no início de um bairro muito interessante. Aliás, é um pequeno quarteirão na cidade de Kyoto. A partir daqui começa um quarteirão que literalmente tem o nome, e eu estou emocionada, da Murasaki Shikibu. Ok. Não familiarizados com a história da literatura japonesa. Se vocês vierem de metro até Kitaoji e depois virem para sudoeste, vocês chegam a esta rua. Portanto, vêm no metro na linha Karasuma, saem em Kitaoji, descem para a direção sudoeste, fazem uma rua e depois chegam aqui, e a partir daqui estamos no bairro da senhora Murasaki. Quem é que ela foi? Ela foi uma senhora que nasceu no início do período da primeira parte da história da cidade de Heian-kyo. Ela nasceu mais ou menos em 975, há quem diga que nasceu em 973, há quem diga que nasceu em 978, mais ou menos. Ela era da linha do clã Fujiwara, uma família muitíssimo importante na história do Japão. Só que houve coisas particulares da vida da jovem Murasaki Shikibu. Então a primeira coisa, ela foi educada pelo pai, que era um senhor da alta classe de Kyoto, instruído, e que lhe ensinou caracteres chineses e a leitura dos clássicos chineses, o que não era nada habitual. Aliás, a regra era apenas os rapazes serem escolarizados, ou seja, aprenderem os caracteres da China e aprenderem a ler os clássicos chineses. As raparigas aprendiam uma diversidade de artes e saberes, mas não eram, digamos que, alfabetizadas. Não está em causa o alfabeto. O que acontecia era que as pessoas escreviam com kanji, vindo da China. Portanto, escreviam com caracteres vindos da China. A Murasaki foi educada como se fosse um rapaz, nesse aspecto, no aspecto das letras. Ela lia os clássicos, ela sabia escrever com caracteres, tudo isso. E uma particularidade, ela gostava mesmo muito disso. Portanto, não foi nada forçado aquilo que o pai teve que lhe ensinar. Ela gostava de escrever poesia, ela escrevia contos, ela escrevia cartas, ela escrevia tudo, ela escrevia o tempo todo. Mas eventualmente chegou o momento em que ela teve que cumprir o papel familiar e eles casaram, não? E ela casou e teve pelo menos um filho ou uma filha, e ficou casada só mais ou menos 2 anos. Depois disso ela ficou viúva. Naquela altura as mulheres não podiam ter propriamente... As mulheres não tinham ter propriedade. Podiam gerir a propriedade dos seus filhos, mas não podiam ter a propriedade. E então ela acabou por ser convidada pela imperatriz da época, e aqui chegamos ao ponto importante. Ela acabou por ser convidada pela imperatriz da época para integrar a corte imperial. Vou tentar afastar-me um bocadinho e filmar isto melhor. Para integrar a corte imperial, de maneira que ela tivesse um estatuto, um local de residência e tivesse meios para poder dedicar-se exclusivamente às letras, que era o que ela queria fazer. E este sítio, meus amigos, numa rua movimentada de Kyoto, este sítio é o túmulo da senhora Murasaki Shikibu. E neste sítio ela está então em repouso para a eternidade. No período em que ela viveu na corte, provavelmente entre o ano 1000, 1010, 1012 d.C., ela terá escrito Genji Monogatari, o romance do Genji, que é tão simplesmente uma das maiores obras de literatura universal de todos os tempos. E vê-se muito bem no romance do Genji como ela é apurada na descrição das pessoas, das suas motivações, dos sentimentos, dos desejos, dos dramas internos, enfim, da relação entre as pessoas, da complexidade da relação entre as pessoas e da relação entre o dever e o desejo, não é? Que é esse sim um tema clássico da literatura. A Murasaki Shikibu, depois do seu período de viver na corte, ter-se-á retirado para um templo, como aliás era costume às damas da corte, quando chegavam a uma certa idade, deixavam de ter assim uma vida pública, pode dizer-se
e retiravam-se para um templo. No caso dela foi um templo aqui relativamente perto de Kyoto, perto do lago Biwa. Ainda há relatos que em 1030 ela ainda foi visitada por alguns fãs da sua literatura. Há aqui outros memoriais neste sítio. Como estão a ver, nós entramos, temos um jardim, temos os memoriais propriamente tumulares. É um sítio de oração, é um sítio de contemplação, é um sítio estranhamente sossegado. Repararam? A partir do momento que nós entramos aqui, deixámos de sentir que estávamos num cruzamento movimentado de Kyoto. Estou a reparar que até puseram a explicação em inglês, o que é muito simpático, porque nem toda a gente que vem aqui conhece. Será que vocês conseguem ler? Eu espero que sim. Podem fazer uma pausa e depois ler isto. Uma pausa no vídeo e depois ler isto com mais calma. O contraste não é perfeito, não é? Porque isto é gravura na pedra. Para alguém que teve uma vida tão cheia de acontecimentos e de reveses e de precalços e de tudo como ela, e ao mesmo tempo estar no centro da cidade, e aqui pertíssimo, aliás, chama-se Murasaki-no, este quarteirão, porque uma das suas residências terá sido aqui. Portanto, ela está a repousar onde sempre viveu, na zona norte da cidade de Kyoto. Recomendo toda a gente interessada em história da literatura japonesa ou a história do Japão a ler o Genji Monogatari, o romance do Genji, pelo menos isso, se não ler outras coisas dela. Uma das coisas muito importantes dessa obra para a história da literatura japonesa é o facto dela supostamente ter sido escrita essencialmente em hiragana. E eu digo supostamente porque nós não temos os exemplares originais, os exemplares que se conhecem, que existem hoje em dia, os mais antigos que existem hoje em dia, já são cópias do original, e são cópias do início do século XIII. E foram descobertas há relativamente pouco tempo, há 10 anos, em 2008 foram descobertas as cópias mais recentes, aqui mesmo em Kyoto. E são cópias do início do século XIII. Nessas cópias há caracteres, há kanji, não são os kanjis atuais, mas enfim, são kanjis. Mas aquilo que os especialistas da história da literatura japonesa dizem é que terão passado a editar o Genji Monogatari com alguns kanjis, mas no original ele seria ou exclusivamente hiragana ou quase exclusivamente hiragana. Porquê? Porque apesar de Murasaki Shikibu saber kanji, ela estava a escrever para um público que continha muitas mulheres. O público dela eram essencialmente as mulheres da corte. Então ela escrevia de maneira que elas pudessem apreciar e ter acesso ao romance. Ela era uma mulher letrada a pensar nas outras mulheres que não eram letradas, mas que tinham direito a ler e a comentar literatura. Por isso é que eu acho que ela é a primeira feminista japonesa, mas um tipo de feminismo que não vamos comparar com o atual, ok? Não vamos fazer paralelos. Mas, a sério, a personalidade dela é incrível, há montes de histórias. Uma referência sem dúvida. Para chegarem aqui é um bocado fora da rota do resto das coisas famosas. Eu vou pôr muito o famoso entre aspas, porque já sabem que para mim o que me interessa é um mergulho profundo na cultura japonesa, não é estar a ir onde há hordes de turistas e onde vendem postais e onde fazem marketing da cultura japonesa, que é uma coisa que eu acho que está a matar o turismo em todo o mundo, mas aqui em particular me dói o coração. Se quiserem vir comigo, é este tipo de coisas que eu vos faço. Eu explico-vos história do Japão, história da cultura japonesa, eu trago-vos a estes sítios. É o que não quer dizer que não possam também nos vossos dias livres visitar os outros, mas sinceramente a mim não me interessa nada estar num sítio que é promovido por uma máquina de turismo que atropela a profundidade dos sentimentos e da herança cultural das civilizações. Até breve, Murasaki Shikibu. Estarás sempre comigo, porque coisa boa dos livros e dos autores é que eles duram para sempre. Um grande beijinho, até ao próximo vídeo.